pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? E a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. Nesse episódio vamos falar sobre o surto recente da varíola dos macacos, a Monkeypox, que é um vírus parente do vírus da varíola humana, a Smallpox. No segundo bloco, iremos abordar a aprovação do projeto de lei na Câmara que regulamenta o ensino domiciliar ou o homeschooling. E no terceiro e último bloco, iremos falar sobre a descoberta de construções tipo pirâmides de uma civilização que viveu na Amazônia boliviana entre 1500 e 600 anos atrás. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Começando o nosso primeiro bloco, Iana nos explique um pouco mais sobre esse surto recente da varíola dos macacos. Pois é, no mês de maio foram comunicados casos da varíola do macaco em países da América do Norte e da Europa, e isso já está sendo considerado um surto da doença, né? E se você, como eu, não fazia ideia do que era isso, vamos lá. A varíola do macaco é uma infecção leve que é causada pelo vírus do gênero Orthopoxvirus, por isso até o nome Monkeypox, e tem sintomas que duram poucas semanas, né? Que incluem dores no corpo, fadiga, febre e erupções na pele que parecem aquelas que a gente tinha com catapora. As pessoas que contraem essa doença, elas precisam ficar isoladas por um tempo relativamente grande, aí cerca de até um mês, especialmente até a cicatrização das feridas cutâneas. E a doença tem esse nome porque quando ela foi descoberta na década de 50, em uma colônia de macacos na República Democrática do Congo, os macaquinhos eles tinham sintomas parecidos com os da varíola tradicional. Alguns anos depois, na década de 70, foi relatado o primeiro caso de varíola do macaco em seres humanos, no mesmo país. Hoje em dia, essa doença ela é considerada endêmica em alguns países da África e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, comunicou que ela precisa ser controlada em países que não são parte desse continente, empregando alguns esforços em testagem e rastreio. Até ontem, dia 1º de junho, o Brasil tinha 4 casos suspeitos da doença. Eles foram relatados no Ceará, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, sendo que o homem que porta o caso suspeito do Ceará não viajou para nenhum país com casos confirmados, nem teve contato com ninguém que passou por esse processo infeccioso, né? E o surto da doença, ele tem chamado atenção porque nós ainda não temos uma vacina para a varíola do macaco, apenas para sua prima aí, a varíola tradicional. Existem alguns estudos até que apontam que o imunizante contra a varíola oferece 85% de proteção contra a varíola dos macacos. Mas se vocês lembram, a gente até já comentou aqui no Meandros que a varíola foi considerada erradicada em 1980 e desde então não é feita a aplicação de vacina contra a varíola, pelo menos aqui no Brasil. Então, uma campanha vacinal exigiria um esforço bastante grande aqui no país. Muito bem, a gente, em períodos de pandemia, né, a gente tem que ser muito cuidadoso com a comunicação da ciência, e ainda mais considerando, né, que a gente está vivendo ainda a maior pandemia que a gente teve desde 1918, com a gripe espanhola. É uma questão importante, assim, é um fato. E existem muitos vírus por aí. Vírus deve ser entidade, né? A gente nem fala muito como ser vivo, e é uma discussão longa, mas é uma entidade que tem muito mais do que bactéria, do que células humanas, formigas e tudo mais. E eles estão por aí, eles infectam, eles sofrem modificações em cada vez que eles se dividem. E é isso, faz parte da biologia. Alguns desses conseguem infectar um humano, gera um surto e muitas vezes é algo pontual. O grande ponto é que atualmente a gente está mais atento a esses casos, o que é normal, mas a gente não deve se desesperar. A gente tem formas de vigiar o aumento de casos desses vírus, ainda mais um vírus como a varíola, que é muito evidente a infecção, ela causa essas feridas, né, na pele, essas pústulas ou bexigas, né, como o povo de antigamente fala. E é muito fácil de você identificar, isolar, né, em comparação à Covid, né? Covid é respiratório, às vezes a pessoa está com o vírus incubado há 2, 3 dias e está transmitindo e ainda não teve sintoma nenhum. Então, são doenças com dinâmicas diferentes. Então, a gente tem que sempre pensar em todos esses detalhes e não desesperar. Esse é um ponto importante. Mas é isso, assim, a gente tem muitas formas de vigiar e acompanhar esses casos e controlar eles logo no início. E eu sei que a Bia preparou algumas coisas a mais e trouxe pra gente. Bia, o que você
tem aí de mais informações. Eu acho que, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, né, desde que começaram a ser noticiados esses casos sobre a varíola dos macacos, o que me parece é que a gente tem visto quase como uma busca por uma nova doença global que substituiria a Covid, né, em termos de preocupação, de impactos e de consequências sobre a saúde das pessoas. O que, de certa forma, até eu acho que faz sentido, né, considerando que a gente está num contexto muito delicado de saúde pública, a gente ainda está lidando com esse novo coronavírus, né, a gente está lidando com dengue, com influenza, então os holofotes estão voltados para a área da saúde, não tem como a gente negar isso. Eu acho... Chikungunya, Zika, o Brasil é premiado nesse sentido, né? Exatamente, a lista é grande, né, então tá todo mundo muito antenado, prestando atenção no que tá acontecendo, né, o que é muito bom, mas também tem as suas questões, né, a gente também tem que pensar sobre isso. Eu acho que a gente pode retomar o que a gente viveu ao longo da pandemia de Covid, né, e tirar alguns pontos muito relevantes, tanto no sentido das ações que devem e que podem ser tomadas, mas também em termos de desafios a serem observados, principalmente em relação ao compartilhamento de informações falsas sobre a doença, né, e sobre formas de tratamento e prevenção. A varíola dos macacos é de uma família de um vírus sobre a qual a gente tem um histórico de conhecimento e prevenção, como é o caso da varíola humana, né, que a gente já tem a vacina, o que já ajuda muito. Algumas ações de prevenção, elas já se tornaram conhecidas nossas, então, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento físico quando possível e higienização frequente das mãos foram algumas das recomendações, inclusive, feitas pela Anvisa em uma nota que eles emitiram no dia 24, depois que teve a confirmação do primeiro caso na Argentina. No caso, a nota se refere especificamente a aeroportos, aeronaves, enfim, mas eu acho que essas ações se aplicam, né, a outros contextos. A pandemia de Covid e especialmente a atuação desastrosa do Ministério da Saúde aqui no Brasil também serve de exemplo sobre como a gente tem que tratar esse surto da varíola dos macacos, né? Com atenção, com preparo e com cuidado. O conhecimento sobre o surgimento desses casos em outros países, por exemplo, nos daria um tempo de preparação para possíveis ações a serem tomadas, que era o que deveria ter acontecido, né, com o coronavírus. Uma dessas ações, por exemplo, é uma estratégia de vacinação chamada de Ring Vaccination, onde as pessoas que tiveram contato ou que foram potencialmente expostas à varíola do macaco, elas seriam vacinadas em um pequeno intervalo de tempo, acho que coisa de 3, 4 dias, então realmente é um intervalo bem curto, após esse contato ou uma possível infecção. Por conta dessa proximidade com o vírus da varíola humana, a vacina que foi feita para essa varíola pode ser usada também nessa estratégia contra a varíola dos macacos. Só que, como a Iana mencionou, com a erradicação da varíola nos anos 80, muitos países deixaram de produzir essa vacina justamente por terem suas campanhas de vacinação descontinuada, que foi o caso do Brasil, o que acaba se colocando como um possível desafio caso a gente comece a ver uma maior circulação dos vírus e o aumento dos casos, né? O ministro da Saúde, no entanto, ele disse apenas que o Brasil terá vacinas contra a varíola dos macacos se necessário, mas sem dar maiores explicações sobre como que isso seria feito, o que eu acho que não é nenhuma surpresa pra gente depois de tudo que a gente viveu e acompanhou em relação à Covid, né? Eu acho que, no geral, o que eu queria destacar aqui são 3 pontos. Primeiro, que a varíola não é uma total desconhecida nossa, o que ajuda bastante a gente a tomar as ações necessárias, mas isso não significa, e esse seria o segundo ponto, de que novos estudos não precisem ser desenvolvidos, mas o fato da gente já ter expertise e um acúmulo de experiências, principalmente até em relação à Covid, né, pra gente fazer uma pesquisa mais rápida enquanto os casos estão aparecendo, já ajuda bastante a gente nessa direção. E eu acho que, por último, e não menos importante, é preciso cautela na hora da gente absorver e de compartilhar informações sobre esse surto que a gente está vivenciando, para que a gente evite alarmismos e compartilhamento de notícias falsas que só vão fazer atrapalhar a gente, né? A gente tem que estar atento, mas sem desesperar, esse é o ponto. E para encerrar, eu quero reforçar o que a gente já falou algumas vezes aqui no Meandros, e só retomando algumas informações, né, de surtos recentes. O vírus da Zika, ele veio de uma floresta em Uganda, né, a floresta Zika Forest, e a varíola dos macacos é endêmica de áreas de florestas tropicais na bacia do Congo, do Rio Congo, principalmente a República Democrática do Congo, que são áreas que a gente sabe que estão sofrendo pressões ambientais, desmatamento né? E quando a gente pensa em floresta tropical, a gente pensa o Brasil, a gente pensa a Amazônia. E a gente sabe que esses ambientes são potenciais reservatórios de vírus. A gente tem muito estudo mostrando. A gente já falou aqui também o que tem de coronavírus descrito no Brasil, presente em morcegos. Isso não quer dizer que um desses vai virar uma pandemia, mas quer dizer que existe, eles estão ali. E como eu disse, eles estão se dividindo, eles estão passando de um animal para outro.
E pode acontecer, evolução, biologia, de um desses pular para humano. E quanto mais a gente desmatar, quanto mais a gente modificar esses ambientes, maior a chance de que um evento desse tipo aconteça. É aquilo que a gente já tem falado, talvez a próxima pandemia saia aqui do Brasil se a gente não mudar radicalmente as nossas políticas ambientais. Então a gente encerra assim nosso primeiro bloco e vamos para o segundo. Nesse segundo bloco, iremos abordar a aprovação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar ou homeschooling. Bia, o que você preparou para nós sobre esse assunto? Antes da gente falar especificamente sobre os desdobramentos aqui no Brasil, né, eu acho importante apresentar aqui o que, afinal de contas, é o homeschooling, né? Esse anglicanismo, ele é usado para falar do ensino ou da educação domiciliar, ou seja, quando o estudante ele não frequenta uma escola, mas sim ele estuda em casa. O movimento de fortalecimento moderno, né, assim, mais contemporâneo desse formato de ensino, ele pode ser traçado para as décadas de 60 e 70, mais ou menos, tendo como marco propostas de reforma do sistema educacional que foram feitas pelo John Holt, que foi um professor da Universidade de Harvard, que defendia uma escola mais humana e com menos formalidades. No homeschooling, os pais ou responsáveis legais, eles têm responsabilidades como tutores dos filhos e eles podem adotar metodologias e práticas de estudos próprias, eles têm as suas rotinas determinadas dentro do núcleo familiar e até mesmo podem optar por seguir ou não as matrizes curriculares, a depender da regulamentação que é adotada sobre a prática. Os motivos para a escolha do homeschooling, eles são diversos, desde um descontentamento com o sistema educacional, passando também por questões religiosas, questões de individualização do ensino, então pais que acreditam que um ensino mais individualizado, mais voltado para necessidades específicas, seria um ensino mais adequado, o estreitamento dos laços familiares e também uma defesa muito forte do direito dos pais em decidirem sobre a forma como seus filhos vão ser educados. A prática do homeschooling, ela é legalizada em 65 países, como os Estados Unidos, a França, a Austrália, Portugal e Noruega, mas ela é também considerada crime em alguns países, como é o caso da Alemanha e da Suécia. Aqui no Brasil, esse tema está novamente fazendo parte do debate público com um projeto de lei que busca regulamentar o ensino domiciliar. Esse tópico ele já foi pauta de debate no STF, que em 2018 decidiu que sem uma lei regulamentando a atividade, não haveria como garantir o cumprimento do direito fundamental à educação. Esse vazio de regulamentação pode então vir a ser preenchido pela PL, que é a PL 2401 de 2019. O projeto, que foi aprovado pela Câmara e segue agora para votação no Senado, prevê que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação seja alterada para permitir o ensino domiciliar na educação básica, que vai da pré-escola ao ensino médio, dando aos pais e responsáveis legais o direito na escolha sobre a educação escolar e a educação domiciliar. Ou seja, os pais agora poderiam optar por essas modalidades de ensino, né? Para optar por essa modalidade domiciliar, os pais e responsáveis eles devem matricular a criança ou jovem em uma plataforma digital do Ministério da Educação, apresentando um comprovante de escolaridade de ensino superior ou técnico de pelo menos um desses responsáveis ou pais e certidões criminais desses também. O texto, que, é claro, ainda pode passar por alterações, então ele ainda está sendo votado, pode ser que alguma coisa seja mudada, mas o texto, como ele está agora nesse momento, ele prevê também algumas obrigações, como, por exemplo, o cumprimento de conteúdos curriculares de acordo com a base nacional, a realização de atividades que promovam a formação integral do estudante, ou seja, atividades de cunho intelectual, emocional, físico, social e cultural, o registro e preparação de relatórios sobre essas atividades, a garantia de convivência familiar e comunitária do estudante e também a realização de avaliações anuais de aprendizagem, que serão consideradas, por exemplo, no caso de um aluno que reprove essas avaliações anuais, os pais podem até perder o direito de continuarem com o estudo dentro de casa. Tem muitos pontos aqui, né, que você foi falando, eu fiquei pensando nesse final aqui do inúmeros relatórios que tem que ser entregues e em registros de que atividades estão sendo realizadas e atividades essas que seriam realizadas normalmente na escola, né? Então, assim, só do meu ponto de vista, e eu acho que muita gente compartilha, a importância da escola para a socialização das crianças, né, de convivência e de conhecer outras pessoas, outras realidades, pessoas de perfis diferentes, e eu acho que tem um outro ponto muito importante que é, para uma grande parcela da população brasileira de crianças, ir para a escola é o momento que ele tem de comer. Então, acho que é um ponto
muito importante que a gente tem que pensar que nem todo mundo, né, vai poder aproveitar disso, né? Porque, óbvio, é muito importante a gente criar regras que determinem, que indiquem qual é o caminho para quem quer fazer aquilo. Mas a gente não pode ver isso como uma solução por todos os problemas brasileiros. Agora estudar em casa. A gente passou pela pandemia e as crianças em casa, diversos pais tiveram que mudar completamente a rotina. Muita gente não conseguiu ficar com o filho em casa. Mas, de forma geral, não é um projeto que vai alcançar uma grande parcela da população brasileira. É uma minoria, óbvio, precisa ser regulamentado, mas não é a solução. A solução que a gente precisa realmente ainda pensar em educação básica e a convivência das crianças em sociedade, na escola, né? Essas crianças que vão para a escola porque lá tem comida, e isso ainda é uma questão importante. A gente está falando de Brasil. Eu espero, sinceramente, que um dia a gente passe desse ponto, mas ainda é uma realidade. Mas, Iana, o que você preparou em relação a esse assunto? Pois é, essa pauta é mais uma daquelas que a gente fica se perguntando como pode ter uma prioridade tão grande dado o momento que nós estamos vivendo, né? A questão da educação em casa, ela é apoiada por um público que, apesar de ser bastante heterogêneo, e tem um ponto de partida aí com os mais diversos motivos, ainda contempla uma parcela super pequena da sociedade. O Bruno Alfano, colega meu, abraço Bruno, publicou uma reportagem no jornal O Globo no ano passado, mostrando um dado bem interessante da Associação Nacional de Ensino Domiciliar. A associação estima que existam 18 mil alunos nessa modalidade de ensino. Isso representa apenas 0,04% do total no Brasil. Isso é bem menos que 1% de todos os estudantes. E apesar de motivadas por essas diferentes causas, como a Bia comentou, as famílias defensoras do homeschooling guardam uma semelhança assim, primordial, que é pautar a educação das crianças e adolescentes em um discurso de liberdade individual, que é bastante alinhado com os valores aí mais conservadores adotados do governo. Inclusive, eu vou deixar aqui no link de descrição do episódio, né, o texto escrito pelo Fernando Romani Salles e foi publicado pelo Nexo Políticas Públicas em parceria com o LAUT, que é o Centro de Análise da Liberdade e Autoritarismo, e que fala justamente sobre as implicações assim, jurídicas, né, do debate do homeschooling. A Maria Celi Chaves Vasconcelos, que é pesquisadora dessa área, ela fez um paralelo muito interessante entre a educação domiciliar com o ensino à distância, que foi uma alternativa aí bastante adotada durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Segundo ela, o isolamento social mostrou que é preciso mais pesquisas e maior aprofundamento sobre a educação domiciliar para que se possa entender suas possibilidades, limitações e perspectivas para além dos fenômenos conjunturais vividos durante a pandemia. Abre aspas, a maior lição que o isolamento social imposto pela pandemia trouxe para a educação foi justamente a importância do cotidiano escolar, a insubstituível presença dos espaços compartilhados entre os estudantes, cada um deles fazendo parte da memória da escola presente em todos nós, fecha aspas. E assim, obviamente, eu não sou uma estudiosa do tema, mas eu acho que algo muito ignorado do público em geral, quando a gente fala sobre educação domiciliar, é justamente a questão da socialização de uma criança quando ela é afastada da escola. O projeto de lei que está sendo discutido agora, ele traz alguns requisitos quanto à presença da criança ou adolescente em um possível regime de homeschooling em ambientes que tentem compensar esse convívio com outras pessoas. Mas eu acho que dependendo da motivação da família em tirar a criança da escola, a gente sabe que isso vai ser feito de uma forma completamente não adequada e que vai causar prejuízos futuros aí nas relações interpessoais dessas criancinhas, desses serzinhos em formação. Então é bem importante que a gente possa discutir isso e ver que desdobramentos isso vai ter. E assim, eu faço cor aqui com a Ayana também, não sou nenhuma grande estudiosa, mas esse tema é muito caro, assim, pra mim. Eu gosto muito de falar sobre educação no geral, principalmente como filha de uma professora, né? Então eu tive a oportunidade de ver em primeira mão como que é esse trabalho e principalmente também como é esse trabalho para além da sala de aula, né? A minha mãe, ela tá o tempo inteiro trabalhando, seja ela tá planejando uma aula, ela tá corrigindo prova, corrigindo trabalho, ou até em situações assim cotidianas do nosso dia a dia, com família, ela vira e fala, caramba, eu podia levar isso para as minhas turmas, eu tenho certeza que eles iam adorar. Então assim, a cabeça dela como professora tá sempre funcionando e tudo isso que ela fez
case que ela faz passa necessariamente pela experiência dela em sala de aula, é claro, mas também pelo conhecimento especializado que ela recebeu durante a formação. Isso chamou muito a minha atenção no projeto. O fato dos responsáveis possuírem um curso superior, o técnico, a meu ver, não significa que eles tenham o conhecimento necessário das metodologias e de práticas pedagógicas para passar esse conteúdo para uma criança ou para um adolescente de maneira adequada, né, como a Yana comentou. Então, me parece ser bastante preocupante a gente pensar quais são os impactos que isso poderia ter no tipo de formação que essa criança, que esse jovem, esse adolescente pode ter durante o ensino domiciliar. A sensação que eu tenho também dentro desse debate é que está sendo colocada uma situação de família versus escola, quando na verdade essas duas instituições elas têm que andar juntas, né? Em uma matéria do jornal da USP sobre especificamente, né, o projeto de homeschooling, a professora Carlota Boto, do Departamento de Filosofia de Educação da Faculdade de Educação aqui da USP, trouxe uma colocação que eu achei muito boa, de que essas duas instituições, elas se complementam e se autorregulam. Então, assim, existem questões sociais, éticas e de vivência, de experiência de vida que a gente aprende com as nossas famílias e a gente leva isso para a escola, enquanto que nesse espaço a gente tem também a possibilidade de, somado ao ensino tradicional, né, das matérias e tudo mais, aprender outras coisas e conviver com uma pluralidade de pessoas e de questões que nos complementam como seres sociais, né? Da mesma forma, as famílias, elas vão ser aquelas que vão perceber e agir a respeito se algo não está adequado na experiência escolar. Então, por exemplo, se uma criança chega em casa relatando ter sofrido algum tipo de bullying ou preconceito nesse ambiente, as famílias vão até a escola e vão, enfim, reclamar, vão ver o que pode ser feito em relação a isso. E, ao mesmo tempo, é na escola que é possível notar, por exemplo, casos de violência doméstica, podendo serem acionados os órgãos responsáveis para tratar dessa questão. Eu acho que tudo isso me parece que serve para mostrar pra gente que a educação escolar, ela vai muito além do ensino tradicional, ela vai muito além desse beabá que a gente aprende, e mesmo nele tem muita coisa envolvida, né? Tem muito estudo por parte dos professores para que ele seja transmitido de maneira adequada. E a escola, a meu ver, em última instância, ela é um espaço de formação de um ser social, em contato com o mundo que vai muito além das quatro paredes da nossa casa, né? Nessa pegada de individualismo ao extremo, a gente tem esquecido a importância dos ambientes sociais, né? Dos ambientes onde a gente tem convivência, seja trabalho, sair de casa e ir pro trabalho, escola, para quem é de igreja, sabe? Para quem é do bairro, ir no boteco ali do bairro tomar uma e ficar conversando, jogando sinuca. Todos esses ambientes de socialização são fundamentais e a gente tem esquecido um pouco disso. Mas muito bem, assim a gente encerra nosso segundo bloco e vamos para o terceiro. E neste terceiro e último bloco iremos falar sobre a descoberta de evidências de uma civilização que viveu na Amazônia boliviana entre 1500 e 600 anos atrás. E olha, tinha tempo que eu não ficava tão animado com uma notícia. É uma civilização que construiu pirâmide, estradas, agricultura, né? Até fez elevados ali para fugir dos momentos de enchentes. Cara, é muito, muito legal. Yana, nos introduz esse assunto, por favor. Olha, eu achei muito curioso que quando eu dei de cara com essa pauta, me veio na cabeça o Veias Abertas da América Latina, né? Porque depois de ler esse livro, eu comecei a me atentar para o quão rica é a história, a cultura, os saberes dos povos que já estavam aqui no continente americano quando ele foi invadido. E é até curioso pensar no quanto isso é meio que deixado de lado quando a gente faz um paralelo entre América e Europa, por exemplo, porque se fala muito em, sei lá, manifestações arquitetônicas europeias, como a grega e a romana, que, assim, eu acho lindíssimas, tá? E a viking, quando nós consideramos um cenário mais contemporâneo. Mas a gente não costuma dar a mesma importância ao que foi construído pelas civilizações ameríndias. Então, a detecção dessas estruturas de grande porte na Amazônia e que foram construídas em épocas em que se imaginava que essa região não era densamente povoada é fantástico, né? Tanto pelas construções em si, quanto pela quantidade de tempo qual esses sistemas sobreviveram. E um ponto que me tocou muito foi pela tecnologia aplicada para encontrar tudo isso. E para nos ajudar nesse assunto, convidamos o querido Bernardo Esteves, que é jornalista de ciência, repórter da revista Piauí e apresentador do podcast A Terra é Redonda. Alô, pessoal do Meandros.
Aqui é o Bernardo Esteves e é uma grande alegria para mim estar fazendo essa participação no podcast de vocês e ainda mais para comentar esse estudo que foi dos mais legais e surpreendentes que eu tive a oportunidade de noticiar nos últimos tempos. Esse é um estudo do arqueólogo alemão Heiko Prümers, da arqueóloga boliviana Carla Bittencourt e de outros colegas que revelaram a existência insuspeita de uma série de construções monumentais na Amazônia boliviana antes da invasão dos europeus. E são monumentos associados a uma cultura chamada Casarabe, que ocorreu ali entre os anos 500 e 1400 da era cristã. O surpreendente nesses achados é que ali tinha pirâmides, grandes plataformas, estradas, canais, reservatórios de água, enfim, uma série de construções que eles chamam de monumentais e núcleos, né, pequenos núcleos urbanos mesmo, que eram conectados entre si por uma série de estradas, né? E eles fizeram essa descoberta usando uma tecnologia que está transformando muito a arqueologia nos últimos 10 anos, que é o LiDAR, né? É uma espécie de um laser que ajuda a mapear o relevo, especialmente útil em áreas de floresta, como essa área que eles estavam pesquisando, em que você não tem muita dificuldade de mapear o terreno por causa da cobertura das árvores. E usando o LiDAR eles conseguem mapear o terreno mesmo debaixo da copa das árvores. Então você sobrevoa a região de helicóptero, você pode usar um drone também, e com isso você consegue resgatar a topografia, o relevo daquela região. E as imagens que eles fizeram ali mostram muito claramente a existência dessas estruturas monumentais. A pirâmide mais alta que tinha lá era de 22 metros. Então, enfim, isso está muito nítido, essas estruturas estão ali ainda. Claro, elas sofreram erosão desde que foram abandonadas, né? Essa cultura Casarabe, ela abandonou esses sítios antes da chegada dos europeus, não se sabe ainda exatamente por quê, mas o fato é que essas estruturas ainda estão lá. Claro, eram pirâmides diferentes das pirâmides do Egito que a gente tem em mente, né? Ou as pirâmides dos maias, que são feitas de pedras, né? As pirâmides Casarabes eram de terra batida. Então, enfim, depois que você tem erosão, você tem a cobertura dessas estruturas por árvores, né? A vegetação tomou essas estruturas que provavelmente eram de terra batida nua, né? Naquele momento. Então, enfim, elas meio que se camuflam ali na paisagem, né? E quando você aplica essa tecnologia, o LiDAR, você revela a existência dessas estruturas. O que me surpreende mais, o que eu acho mais interessante e instigante nessa descoberta é justamente o fato de ela questionar alguns pressupostos que a gente tinha, né? Sobre a arqueologia amazônica. A arqueologia amazônica foi dominada no século XX pelas ideias que devem muito à arqueóloga norte-americana Betty Meggers e ao marido dela, Clifford Evans, que difundiram uma ideia que foi muito perniciosa para a arqueologia amazônica de que a floresta não era capaz de sustentar sociedades complexas e que, enfim, só depois da chegada dos europeus que a gente teria esse tipo de sociedades ocupando a floresta. E, enfim, nos últimos anos, uma série de descobertas, né? Quer dizer, essa não é a primeira, mas uma série de descobertas vem desmontando essa ideia, né? E caminhando no sentido que eu acho muito positivo e bem-vindo, né? Essa é uma descoberta que nos ajuda no caminho da descolonização do conhecimento arqueológico, né? A gente precisa descolonizar a arqueologia e essa descoberta vai nessa direção, entre outros, porque ela mostra que a gente podia falar em cidades amazônicas, né? Anteriores à chegada dos europeus. Os pesquisadores não usam, eles são mais conservadores, eles não chegam a usar essa palavra cidade no artigo da Nature que eles publicaram, mas essa é uma discussão que na entrevista que eu fiz com o Heiko, ele levantou essa questão sobre a possibilidade de se falar em cidades na Amazônia antes da chegada dos europeus. E, enfim, o Eduardo Neves, que é um grande especialista brasileiro em arqueologia amazônica, endossa essa visão também. Enfim, essa discussão está toda feita, tratada em detalhes na reportagem que eu escrevi a respeito para Piauí. Eu convido vocês a visitarem o site e a lerem essa matéria para mais detalhes. É isso, um abraço para vocês todos e para os ouvintes também. Valeu! Olha, eu fico também muito animada com uma notícia dessas e assim, por diversos motivos. Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui.
Eu acho, assim, em primeiro lugar, é um exemplo muito claro como que o conhecimento social, né, sobre a nossa história e sobre as nossas origens pode andar junto com o desenvolvimento de outras tecnologias, de novas tecnologias em outras áreas, né? E como que isso pode trazer grandes contribuições para os estudos históricos e arqueológicos. Imagina, jogar um laser em cima da floresta amazônica, em cima de qualquer lugar, para tentar descobrir civilizações, tentar descobrir o nosso passado, a nossa história. Eu acho isso simplesmente incrível, né? E eu acho que outra coisa, assim, em segundo lugar, que chamou a atenção é que cada descoberta nessa direção na América Latina mostra cada vez mais que a vida aqui não começou na colônia, né? Mesmo quando da chegada dos colonizadores europeus e todo o esforço que eles fizeram para destruir as organizações sociais que já existiam aqui, o que a gente vê em estudos como esses é que sociedades complexas, tanto em termos de estrutura material, mas também de estrutura social, floresceram na América Latina. É simplesmente incrível ver as imagens do estudo e ler as descrições sobre o que foi encontrado. Pirâmides de até 22 metros de altura, muralhas e todo um sistema de proteção em torno delas, um canal de 7 quilômetros de extensão com ligação para uma laguna, reservatórios de água, estruturas que possivelmente foram centros cívicos e religiosos. Tudo isso constitui uma estrutura social muito complexa que coloca justamente em xeque essa visão colonial e eurocêntrica de que os povos, entre muitas aspas aqui, descobertos, se tratavam de grupos primitivos e de grupos pouco desenvolvidos, né? Esses achados, eles contribuem para que a gente questione essa dicotomia tão enraizada no nosso aprendizado entre o europeu avançado, responsável pela construção de cidades e grandes e intricados regimes políticos e sociais, e os outros, os povos sem conhecimento, sem história e sem uma organização avançada que precisavam dos grandes salvadores europeus. E puxando um pouco de sardinha, né, pros meus estudos, um ponto que logo se destacou para mim também foi a questão do sistema de plantio. Assim como outros povos da região amazônica e andina, os Kassarabi, que foram responsáveis, né, pela essa construção mapeada pelo estudo, e outros povos também dessa região dos Llanos de Morros, espero que não esteja assassinando muito o espanhol aqui, eles plantavam milhos e outras culturas como a mandioca, pimenta e abóboras em plataformas elevadas de cultivo, justamente para lidar com a questão da irrigação, né, das regiões, adequando-se justamente a essas questões, essas características geográficas e de biodiversidade desse espaço que eles ocupavam. Então, eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando é como que isso dialoga de uma maneira muito próxima com a noção que a gente tem, né, e é muito difundida e defendida atualmente, da soberania alimentar. Esse foi um conceito, né, que foi criado pela Via Campesina e é um princípio, um modo de vida para muitos camponeses, pequenos agricultores e movimentos sociais envolvidos com a questão alimentar, que tem como um dos seus pilares justamente o respeito e a preservação dos conhecimentos de povos tradicionais, além de também advogar por uma produção de base agroecológica, que é uma base, um tipo de produção, né, que defende esses conhecimentos, defende as sementes nativas, defende uma produção de acordo com as características geográficas e com a sazonalidade e também, principalmente, em respeito ao meio ambiente e à biodiversidade. Essas sociedades pré-colombianas, para mim, elas são peça central para um movimento de retomada de cultivos que respeitem as características locais, além de serem também portadoras de técnicas de plantio não só avançados, né, mas que também respeitavam esses espaços. E eu acho que tudo que a gente não vê na prática da monocultura agrícola, que vem justamente se expandindo cada vez mais e colocando em risco a própria conservação desses ambientes, né? Muito bem, muito bem. O Bernardo falou ali, talvez a gente precise reforçar um pouco, né? Como isso aqui é um podcast e você só está nos ouvindo. Pense geograficamente, pense Brasil. Essa região da Amazônia boliviana é próxima do Brasil, é muito próxima ali do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ela tem uma característica muito parecida com o Pantanal, algumas regiões alagadas e algumas regiões um pouco mais parecidas com o Cerrado também, mas também tem algumas áreas de floresta densa, então é uma região bem interessante e muito, muito legal, assim, e a gente como brasileiro tem uma conexão muito próxima, né, então eu acho que é uma descoberta sensacional, assim, e eles encontraram evidências, né, de dois grandes centros, né, aparentemente, ainda algumas coisas são um pouco hipotéticas, mas 2 grandes centros conectados com
vários outros núcleos menores de povoados, então é bem interessante, assim, muito, muito interessante. Eu sou muito fã de um cientista que se chama Jared Diamond, e ele escreveu alguns livros famosos aí, dentre eles Armas, Germes e Aço, que é bem interessante, mas eu gosto muito do Colapso, que nesse livro ele descreve como civilizações entraram em colapso e como algumas civilizações evitaram entrar em colapso. E aí eu fiquei muito curioso pra gente saber como que essa civilização ali da Amazônia acabou, né? Então, tipo, foi o quê? Foi fome, foram doenças, foram mudanças climáticas, foi algum vizinho agressivo que atacou, né? A Bia falou, eles tinham muralhas, né? Então, sabe que tinham vizinhos que estavam atacando. Então, assim, é muito, muito legal a gente criar essas hipóteses e tentar responder, né? Fica aí para as próximas gerações de tentarem responder isso, por favor, respondam. Eu preciso acompanhar muito essa história. A gente tinha que fazer um thriller, assim, dessa galera, tipo um filme bem da hora, assim, tipo o Vikings, só que, sei lá, Latiners. E muito melhor. E muito melhor. Isso é muito melhor. Mas é isso, gente. Só pra reforçar, o Bernardo falou na mensagem que ele mandou pra gente, leiam a matéria que ele escreveu pra Piauí, que tá muito boa e tá aberta no site. Então, assim, a gente termina o nosso terceiro e último bloco e vamos para as recomendações. Muito bem, começando as nossas recomendações. Começar aqui com a dona Beatriz. Eu fico, às vezes, um pouco monotemática, né? Quando a minha recomendação é mais pra relaxar e curtir, assim, com tranquilidade o final de semana, que eu acho que é o que eu tô precisando. E eu sempre acabo falando de comida. É impressionante. A gente, aqui em casa, gosta muito de acompanhar um canal no YouTube, que é o Rio for Fun. É o Rio 4 Fun, né? E por isso eu acho que essa vai ser minha recomendação de hoje. O Gui e a Rafa, que é o casal que faz o canal, eles mostram muita coisa legal sobre comida local, principalmente sobre comida de rua. E agora, recentemente, eles começaram um projeto de visitar todas as capitais brasileiras. E tá sendo muito, muito legal de acompanhar. Bom pra pegar umas dicas também, quem tá planejando conhecer alguma das cidades em que eles estão visitando. E então, por isso, a minha dica é dar uma maratonada lá no canal deles no YouTube, porque vale muito a pena. Quero fazer isso da minha vida, tá? É legal que tem um padrão também, a Bia sempre recomenda coisas de comidas de rua, né? Ela Sempre. É uma pessoa bem pé no chão ali, bem... Não, com certeza. Vocês não vão me ver recomendando algum restaurante com estrela Michelin, assim, que tá muito fora da minha realidade. Muito bom. E Ana, sua recomendação? Então, eu já falei sobre isso no último bloco. Eu queria recomendar o Veias Abertas da América Latina, né? O livro. Ele é do Eduardo Galeano. E, assim, eu não digo que é um livro leve, tá? Eu demorei um bom tempo pra terminar, porque sempre quando eu lia, cada sessão, eu ia dormir com raiva. Muita raiva. O livro, basicamente, ele fala sobre o processo de exploração da América Latina. E pra mim foi bem legal, porque... Não legal no sentido de ser um tema legal, mas foi uma descoberta muito grande pra mim. Eu nunca fui uma pessoa muito dada à história. Então, é um livro extremamente interessante pra gente entender a nossa história atual. Tem, na contracapa do livro que eu tenho aqui, da edição que eu tenho aqui, tem até uma frase que eu acho ela extremamente emblemática, né? O livro, a primeira edição dele é de 1970. Então, já é um livro aí razoavelmente velho. Mas essa frase diz o seguinte: um livro infelizmente atual. Então, assim, quem lê vai entender por que essa frase está aqui. Eu recomendo demais, é um livro muito bom, é extremamente informativo e eu acho que é bem importante a gente conhecer a história da América Latina, entender os processos que levaram à história atual e também me deu um sentimento de proximidade, né, com os países vizinhos da gente que eu não tinha anteriormente. Então, recomendo muito, leiam As Veias Abertas da América Latina. Bom, a minha recomendação eu também falei ali durante o último bloco, que é o livro Colapso, do Jared Diamond. Ele está disponível aqui no Brasil, a tradução pela editora Record. E é um livro muito bom, é um pouquinho denso, mas é muito legal para quem gosta de civilizações antigas, discussão relacionada a mudanças climáticas. Acho que vale muito a pena. Quem tem curiosidade aí é um baita livro. E a gente inverteu, né, aqui, acabou que a recomendação mais de boa foi da Bia. Então, gente, vão lá e assistam o canal da Gui e do Rafa sobre o Rio for Fun. Vão comer, faz parte, é bom, é gostoso, né, comer. Gente, muito obrigado a todo mundo que chegou aqui, episódio 16 do Meandros. Abraços pra vocês. E Ana, Bia,
seus abraços. Eu vou continuar com as minhas recomendações, especialmente porque a gente tá aí, se vocês estão assistindo o jornal e tal, vocês estão vendo que tá aumentando os casos de Covid. Vocês devem ter percebido que minha voz tá super estranha hoje. Não é Covid, testei ontem, mas eu peguei uma gripe daquelas. Então, assim, se puderem, usem máscara, porque vocês vão estar mais protegidos disso também. Bebam água, façam carinho nos animais, leiam Veias Abertas da América Latina e tudo mais. Aproveita, bota máscara, se protege e vai conhecer o podrão que tem na esquina da sua casa, porque comida de rua vai direto pro coração, sempre vale a pena. Um abraço, gente. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Também no Instagram, na mesma @. Inscrevam-se por meio da sua plataforma de podcast preferida. No YouTube, a gente também está no YouTube, caso você prefira ouvir por lá, ou pelo nosso site, meandros.com.br. Se quiser entrar em contato, é só mandar mensagem nas nossas redes sociais, ou pelo nosso e-mail, contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Beatriz Alves e Ana Martins. Auxiliaram na produção, Luiz Bento e Renata Fontaneto. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto e a edição de som é do Thiago Migo. O tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.